A paz de Cristo sobre a sua vida. Tudo que você estiver buscando do Senhor neste dia, que crendo você possa receber. Que o Espírito Santo possa selar a sua mente, o seu coração, para receber a palavra do Senhor. E que Deus possa trabalhar em nosso favor, nos livrar de todo mal, nos cobrir com o seu sangue, que tem todo o poder. E que todas as coisas venham cooperar neste dia, em favor daqueles que amam ao Senhor. Eu quero agradecer a você que tem compartilhado as mensagens. Tem sido uma bênção sobre a vida de outros. Que o seu coração esteja aberto e atento para continuar a fazer isso em prol do nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus lá em Daniel 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Siná, para a casa de seus deuses, e pôs os seus tesouros na casa de seus deuses. Disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como de nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir do palácio do rei. Eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou o rei uma ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos todos por 3 anos ao cabo daquilo que deveriam fazer diante do rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os filhos de Judá. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber que Daniel passou a ser Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel a misericórdia, a compreensão da parte do chefe dos eunucos. Esta palavra está relatando para nós sobre o profeta Daniel, aonde ele era um jovem hebreu, dotado de toda a sabedoria, inteligência, vinha de uma família nobre, e o rei Nabucodonosor sitiou a sua terra, levando ele e alguns dos seus cativos para servir. Se você ler essa palavra, você vai observar que Daniel foi levado para ser escravo do rei, mas ele também ia ser ensinado a apagar tudo que o nosso Deus o ensinou. Eles estavam pegando aqueles jovens para ensinar e tirar deles a cultura, tirar deles até mesmo a forma que eles se alimentavam, se comportavam, para viver em função daquilo que os caldeus estavam ali para ensiná-los. Ou seja, Daniel foi tirado da sua terra para servir outros deuses. Mas se você continuar a ler a palavra, Daniel não aceitou contaminar-se com aquilo que o inimigo queria colocar na sua vida. Daniel foi firme, foi forte, foi valente, teve até a ousadia de dizer que não ia se contaminar com aquilo que o rei queria que fizesse parte da vida dele. Sermos aquilo que Deus gostaria que fosse em ousadia e em autoridade. Daniel relata para nós que quando ele chegou naquele lugar, logo o rei veio diante dele para já mudar os seus costumes. Daniel foi mudado o seu nome, a sua cultura, e queria até mesmo lançar no seu coração de esquecer quem era Deus na vida dele. Mas ele era fiel. Se você ler a história de Daniel, você vai se deparar com um jovem, um profeta de Deus, onde Deus trabalhava muito em sonhos, em visões, cheio de ousadia, um jovem que não temia o mal, porque ele foi lançado na cova dos leões. E mesmo assim, mesmo estando lá, ele continuou confiando que Deus era o Deus da vida dele. E é nesta palavra que o Espírito Santo vem a falar a mim e a você neste dia. A palavra de Deus está falando claramente para nós que não devemos nos contaminar com aquilo que Satanás coloca à nossa disposição.
O inimigo é mentiroso, ele vem para nos enganar, para tentar de nós aquilo de melhor que nós temos em Deus, porque Deus é a nossa vida e é Ele que manda e ordena todas as coisas nessa terra. Mas o diabo, ele é enganoso e muitas vezes ele se apresenta diante de nós bonito, até mesmo trazendo para nós oferendas que aparentemente são boas, mas que no fundo vai trazer destruição. Era isso que o rei estava querendo fazer quando chamou aqueles jovens. Se você observar a palavra, o rei disse que era para poder treinar os jovens e também dar tudo o que o rei tinha para eles. Fazer tudo que o rei fazia no alimento, na forma de se comportar. Ele deixou claro, olha, tudo que vocês fazem para mim, ensine e dê para eles também. O rei enganava, era o espírito de engano, tentando mostrar para Daniel que tudo continuaria a ser perfeito. Só que Daniel sabia que era Deus e sabia muito bem a qual deuses o rei Nabucodonosor servia. E ele não aceitou. E é nessa palavra, com esse entendimento, que Deus precisa falar conosco. Observe essa palavra onde Daniel foi firme em dizer que não ia se contaminar. Quantos do povo de Deus tem se contaminado com aquilo que Satanás tem oferecido àqueles que têm realmente dado brechas para ele? Quanto que Satanás tem trabalhado para poder tirar a visão do povo de Deus, e muitos até têm percebido, mas porque as oferendas muitas vezes são convenientes, são boas, estão se deixando levar, enquanto o Senhor está falando, seja firme, continua fiel, que se você for fiel, lutar, o diabo fugirá de vós. Sabe por que Satanás não prevaleceu na vida de Daniel e a promessa de Deus se cumpriu? Porque Daniel foi firme. E muitas vezes precisamos ser firmes naquilo que Satanás vem nos oferecer. A palavra diz que quem veio para dar vida e vida em abundância é o nosso Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mesmo que aparentemente possa até nos dar algo e parecer aos nossos olhos que vale a pena, ele sempre já tem um caminho de destruição para todos nós. Mas temos que ter os nossos olhos e ouvidos espirituais ligados à vontade de Deus, sempre atentos àquilo que Deus tem trago para cada um de nós, para que nós não venhamos nos perder. O plano de Deus é que nós continuamos sempre a fazer a vontade dele. Daniel foi levado como escravo. Ele tinha vários motivos, até mesmo para estar bravo, furioso, decepcionado e falando com Deus, Deus, por que o Senhor está me colocando numa situação como essa? Mas ele não se esqueceu de quem era Deus, ele continuou firme com as suas convicções, com a sua fé, não se perdeu diante de toda a beleza que o rei tentou colocar diante dele. Ele falou claramente, se você ler a palavra, que ele não ia se contaminar com as propostas do diabo. Ele falou porque o rei Nabucodonosor, ele oferecia, ele servia Satanás. A comida consagrada, a bebida, tudo era para os deuses. Ele adorava outros deuses, ele servia diretamente ao inimigo. Mas Daniel sabia o que ele queria. Ele queria continuar agradando o coração de Deus. Ele queria continuar vivendo as promessas de Deus. Deus é que faz, Deus é que manda, Deus que ordena. E nós temos que ter isso no nosso coração, na nossa mente, não deixando o diabo nos enganar. Se olharmos hoje, quantas pessoas têm se deixado enganar pelas circunstâncias. Porque o diabo tem oferecido algo que aparentemente é bom, é momentâneo, ou então mostra para as pessoas que vai valer a pena, enquanto o Senhor está dizendo, não se contamine, não vai por esse caminho, porque eu estou lhe alertando para que você não traga destruição para si mesmo. A palavra está dizendo claramente que nós temos força e autoridade para fugir da aparência do mal. Que Deus nos dá a autoridade do Espírito Santo para não se contaminar com as artimanhas de Satanás, porque a palavra também diz que se Cristo venceu, nós também venceremos. Mas nós temos que nos levantar em ousadia e olhar para o Senhor para que nada possa impedir o que Deus tem para fazer. Nós olhamos ao nosso derredor, nós olhamos a nossa vida cotidiana, o Evangelho de Cristo hoje, e nós estamos deparando-se a cada tempo com pessoas que estão se contaminando. Pessoas que Deus exaltou de uma forma linda, maravilhosa, e porque no decorrer da caminhada o inimigo começou a oferecer coisas que aparentemente melhores, esqueceram que era necessário manter a comunhão com Deus. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós venhamos continuar firmes, crendo que Ele é poderoso para nos exaltar, que Ele é poderoso para nos edificar, nos restaurar e principalmente nos conduzir ao caminho de vida eterna.
Nós temos em nome de Jesus que fugir de toda a artimanha de Satanás, de usarmos a ousadia da palavra, de dizer que o diabo não pode contra aquele que é do Senhor, guardar a nossa mente, o nosso coração, para que quando o inimigo vier com seu engano, como fez Nabucodonosor, mostrando que a situação é bem melhor, a gente ter a autoridade e ter também a ligação ao Espírito para não aceitar nenhuma artimanha do inimigo. Que você venha vigiar nas suas ações, nas suas escolhas, porque o Senhor, Ele está sempre pronto a nos abençoar, mas nós temos que fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Estar atentos à vigilância para que nada venha impedir o propósito de Deus em nós. Daniel chegou muito longe com o Senhor. Daniel foi honrado pelo próprio rei que queria levá-lo à destruição. Mas como ele foi corajoso, Deus esteve com ele em todas as coisas. Se você for fiel a Deus, não se deixar contaminar pelo pecado, pelas oferendas de Satanás, seja qual for, seja aquilo que o Senhor trazer sobre ti, seja fiel, porque você sendo fiel, você sempre vai estar no lugar aonde Deus tem de melhor para você. Não se deixe enganar por nada. O inimigo trama contra nós, o inimigo trama e tem um propósito que é de destruição, mas nós não podemos aceitar. Deus tem que continuar sendo o centro da nossa vida. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde estamos olhando a todo tempo o diabo oferecendo algo, seja dentro da casa de Deus, seja no altar do Senhor, e nós temos que ter o nosso entendimento, o nosso espírito forte, inabalável, para discernir o que é bom, o que é santo, do que é profano. Nós estamos vivendo com situações dentro das igrejas, das pessoas que se esqueceram do Senhor, pessoas que estão no altar prostituindo, adulterando, roubando, fazendo aquilo que Deus não mandou fazer, porque achou melhor se contaminar, porque se esqueceu que foi Deus que colocou. Mas nós temos que ter a consciência, abrir os nossos olhos e ouvidos e não aceitar nada que Satanás quer lançar sobre nós. Seja forte como Daniel, não aceite se contaminar por nada. Seja qual for o pecado, a iniquidade que o diabo tem tentado te lançar nela, fuja em nome de Jesus. Se levante com clamor, com oração, com jejum, faça pacto sim com o Senhor, uma aliança estabelecida, mas não aceite Satanás no meio das suas vitórias, porque no tempo oportuno ele vai destruir a sua vida. Mas se Deus estiver lá, não tem por que temer. Se o Senhor for dono da sua vida, não precisa baixar a guarda, porque Ele sempre vai estar à frente das suas pelejas e batalhas. Esteja atento a tudo, porque o Senhor continua no controle. Assim como Ele fez com Daniel, em meio a toda a prova, Daniel não aceitou que nenhum outro ídolo viesse para a vida dele, que nenhuma contaminação. Assim tem que ser comigo e com você. Mesmo que o diabo aparentemente nos ofereça coisas boas, cuidado, o plano do Senhor nessa terra é de salvação. Cuidado com as pessoas que você tem caminhado, com as pessoas que você tem depositado até mesmo a confiança. Abra os seus olhos espirituais, porque o Senhor diz que Ele cuida dos seus, assim como cuidou de Daniel. É só ser forte, corajoso, que Ele será conosco e nos entregará todas as vitórias necessárias. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.